Convido você a abrir sua Bíblia. Josué, capítulo 24, versículo 15. Esse mês é o mês da música, não é, pastor Maico? Então nós, Ministério da Família, não poderíamos deixar também de estar participando junto desse mês da música no culto da família. E o que vamos falar hoje tem a ver com música, tem a ver com adoração, tem a ver com o que nós fizemos aqui, que estamos fazendo aqui essa noite, que é adorar ao Senhor, que é adorar ao Senhor. Então se prepare para receber diretamente do Senhor, não do pastor Ralph, mas do Senhor, algo que vai abençoar a sua família. Quantos estão dispostos aqui a ser abençoados pela palavra do Senhor e assim abençoar a sua família? Amém. Glória a Deus. Josué 24, capítulo 15, diz a palavra de Josué, que ele fala: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas, existe um mas, e a palavra de Josué é: eu e a minha casa. Nós já escolhemos a quem nós vamos servir. Nós serviremos ao Senhor. Nós não negociaremos com outros deuses. Nós escolhemos servir somente ao Senhor, ao Deus dos exércitos, ao Todo-Poderoso. Que essa possa ser a sua escolha nessa noite também. E eu creio que por isso você está aqui. Por isso você faz parte dessa igreja, porque você também escolheu servir ao Senhor. Hoje eu quero pensar um pouco sobre algo muito importante que sabemos que é extremamente significativo para o crescimento espiritual das nossas vidas, mas principalmente o crescimento espiritual dos nossos filhos, dos nossos irmãos mais próximos que moram junto conosco em nossa casa, da nossa família. Importantíssimo sabermos que nós precisamos cuidar da nossa família, não somente com a questão material, não somente com a questão educacional, com a questão mental, mas precisamos cuidar também da nossa família no âmbito espiritual. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre adoração em família. Mais especificamente, eu vou falar bastante sobre isso, sobre culto doméstico. Quantos lembram do culto doméstico? Aquele culto que era feito nas casas. Vou colocar assim: era feito nas casas. Quantos lembram disso? Alguns lembram disso. Que se faziam, os crentes faziam culto doméstico em casa. Quem é da minha geração vai lembrar aí que os pais, ou até mesmo os avós, faziam cultos domésticos em casa. Eu, particularmente, lembro, assim, com muita saudade, de quando eu dormia na casa dos meus avós, que eu era acordado lá pelas 4, 5 horas da manhã, com os cânticos do cantor cristão, e os dois fazendo o culto doméstico, lá pelas 4, 5 horas da manhã. Meu avô acordava bem cedinho, para trabalhar, para ir para a lavoura, correr as lavouras e tal. Ele tinha uma fábrica também de farinha, que ele gostava de acordar cedo para ir lá, ver como estava.
mas ele fazia o culto doméstico e isso era todos os dias. Isso eram todos os dias. Então, eu lembro com saudade desse tempo. Melhorou? Melhorou. O culto doméstico é um princípio da igreja que não tem sido seguido nem ensinado com regularidade em nossas igrejas. Infelizmente, a gente se esqueceu dele. Nos esquecemos. Essa é uma verdade. Eu creio que eu vou falar aqui, alguns aí continuam fazendo, porque teve gente que levantou, eu lembro, e eu ainda faço o meu culto doméstico. Mas eu creio que não conheço vocês, não conheço a vida de ninguém que está aqui em casa, a intimidade de cada um com o Senhor, mas eu creio que daqui, vou colocar por baixo, 80% daqueles que estão aqui não tem o hábito de fazer o culto doméstico todos os dias. E vou ser mais ousado. Eu acho que, pelo que eu imagino, que de todas as pessoas que estão aqui, colocando aí uma margem de erro, eu creio que pelo menos 60% não fazem um culto doméstico uma vez por semana. E isso é triste, irmãos. Mas por quê, pastor? Porque nós nos esquecemos. Eu estou falando com o pastor agora. Nós nos esquecemos, pastor Maico. A responsabilidade de pregar isso na igreja é nossa. Mas nós nos esquecemos disso. Fomos deixando de lado. Infelizmente. Mas há tempo. Deus é misericordioso e Ele nos dá uma palavra no tempo oportuno. E essa palavra veio para mim e eu posso até levar um puxão de orelha aqui, outro ali. Os irmãos me perdoem, mas eu vou entregar o recado do Senhor. E eu vou falar um pouquinho sobre esse culto doméstico e sobre a sua importância. Entenda aqui, por princípio da igreja, o início da nossa igreja cristã. No início da igreja cristã, lá no princípio da igreja, esse princípio, ele foi estabelecido. As pessoas, a nossa igreja, e depois disso veio na sequência, nós aqui no Brasil, as nossas igrejas batistas também, elas nasceram em lares. Mas no início da vida cristã, da era cristã, as igrejas, elas não existiam em templos, eram em casas. Aquelas pessoas que tinham uma casa um pouquinho maior, acomodava a igreja do Senhor Jesus, e ali prestavam culto. Então o culto nasceu nas casas, na intimidade do lar, na intimidade da família. O culto nasceu no ambiente familiar. A igreja nasceu no ambiente familiar. Vale lembrar que as primeiras reuniões, elas começavam nas casas. O culto doméstico precisa ser realizado por nós. É um valor que precisamos resgatar das mãos de Satanás. Precisamos resgatar, porque ele tirou, ele tomou isso das nossas mãos. Nós precisamos resgatar, trazer de volta. Precisamos falar sobre isso, conversar sobre isso. A gente experimenta um pouquinho do culto doméstico quando nos reunimos em célula, é verdade? Então, quem tem o prazer de ter uma célula na sua casa? É diferente ou não é de ter uma célula, de ir a uma célula na casa de outra pessoa? É diferente, não é? É diferente, o ambiente é mais agradável, eu acho, para a gente que está em casa, de estar realizando um culto na nossa casa. É muito legal isso. Mas assim, eu não estou falando só do culto uma vez por semana. Eu estou falando aqui, e vou falar aqui um pouquinho sobre
a regularidade, porque é a regularidade que vai fazendo a gente ter mais intimidade com Deus e mais intimidade com Deus. Cada vez mais precisamos resgatar valores cristãos. A gente fala muito de valores cristãos que estão se perdendo. Mas por que será que esses valores estão se perdendo? Será que nós não temos responsabilidade sobre isso? Será que nós não estamos deixando de cumprir com alguma ordenança do Senhor? Será que nós não estamos nos esmorecendo na vida cristã, se contentando somente com um culto na quarta-feira, um culto no domingo, ou de vez em quando ir a uma célula? Isso tem que ficar na nossa cabeça, martelando ali na nossa cabeça. Eu quero que você saia aqui hoje com a cabeça fervilhando, pensando assim: gente, será que eu estou agindo de acordo com os princípios, com aquilo que Deus determina? Será que eu estou sendo um bom cristão? Eu quero dizer para você que mesmo que você esteja sendo um bom cristão, Deus espera mais de você. Deus espera mais de nós, pastores. Deus espera mais da igreja do Senhor. Um dos motivos que deve estar permeando a mente de muitos irmãos aqui hoje é a questão do tempo. Aí quando se fala em culto doméstico, mas pastor, eu não tenho tempo. O tempo é difícil, eu não consigo controlar o meu tempo. O dia tem que ter mais de 24 horas, porque ainda ficam coisas para trás que eu preciso realizar e não realizo. Então, o tempo pode ser algo que você tenha como uma desculpa. Se isso é verdade para você, então minha oração é para persuadir você, para fazer você entender que apesar das muitas demandas em sua agenda, você precisa reservar um tempo para o culto familiar. Porque não há nada mais importante do que o Senhor, amém? Não existe nada mais importante. Então você é uma questão de prioridade. Nós precisamos priorizar o Senhor. É muito bom quando estamos aqui cantando. É ou não é verdade? É o céu na terra. E a gente canta: que venha o céu, que venha o céu. Que desça o céu, que se abra os céus. É o céu na terra. É o que nós experimentamos aqui. Muito bom. Agora já imagina o céu na terra, na sua terra, da sua casa. Todos os dias. Seus filhos sendo impregnados ali pela palavra, impregnados pela glória do Senhor. O que vai acontecer na vida desse menino e dessa menina? Vocês acham que eles vão cair na cilada do inimigo com facilidade? Seja o que for, o que acontecer na escola, seja a ideologia que for ser pregada ali na escola, se eles estiverem cheios do Espírito Santo de Deus, eles vão chegar lá e não vão se contaminar. Hoje já mudou, hoje a gente precisa dar armas, municiar os nossos filhos, porque a gente já não tem mais como colocar escudos, proteger e privar nossos filhos de ir a certos lugares. Algumas festas você pode conseguir proibir. Alguns encontros você pode proibir. Ou conversar com ele e conseguir, não é nem proibir, palavra que eu usei errada.
mas conseguir persuadir seu filho a não ir, aconselhar e ele não ir. Mas você pode privar o seu filho de ir à escola? Não. E os princípios cristãos estão sendo derrubados na escola. Os princípios cristãos estão sendo derrubados em rodinha de amigos. Você pode privar seus filhos de ter amigos? Não. Mas nós precisamos ensinar nossos filhos a serem crentes fervorosos no Senhor, a andar cheios do Espírito Santo, de maneira que quando ele estiver na rodinha, ele não vai ser influenciado, ele vai influenciar. E uma das armas que nós podemos trazer para os nossos filhos é o culto. Nós precisamos realizar o culto. Precisamos. Nossos filhos precisam. Nós precisamos. Espero que hoje nós saiamos daqui com um pensamento assim, focado. Eu vou começar. Ou quem já começou, vou fazer todo dia. Todo momento que for possível. Mas eu vou priorizar o tempo aí, para fazer o culto, adoração em família. Espero que você faça isso, independente se a sua família é uma família de 2 pessoas, de 4 ou 5, pastor Maico? 6? 5? 5. Tem gente aí que tem 7 ou 8. Tem gente que tem mais, um pouco menos. Não importa o tamanho da sua família. Mas eu espero que você saia daqui pronto a fazer o culto doméstico. Eu quero apresentar a vocês agora algumas razões por que é tão importante o culto doméstico, além das que eu já apresentei aqui. E a primeira das razões, e eu vejo aqui como a mais importante, ou assim, é a primeira mesmo, entre as outras que também são importantes. Deus merece ser adorado em nossas casas, por nossas famílias. Irmãos, Deus merece ser adorado num templo lindo, com pessoas glorificando o nome dEle, como tem acontecido aqui, como aconteceu hoje, está acontecendo. Mas Deus não merece só ser adorado aqui. Deus merece continuar sendo adorado na sua casa, todos os dias. E Ele espera que você separe um tempo dedicado somente a Ele. Esse ensinamento é bíblico, mas não há nenhum mandamento dizendo assim: você deve adorar ao Senhor em sua casa. Não existe um mandamento explícito, mas a palavra de Deus está cheia de textos que, se a gente pensar um pouquinho, é isso que Deus quer de nós. Vamos a eles. Gênesis 22, versículo 7. Quando Isaac pergunta ao seu pai Abraão, Isaac pergunta assim a Abraão: onde está, papai, o cordeiro para o sacrifício? Pastor, o que isso tem a ver com o culto doméstico? Tem a ver que Abraão ensinou ao seu filho. O seu filho sabia o ritual do culto. O seu filho já sabia que precisaria de um cordeiro para o sacrifício. Ou seja, Abraão, em outras vezes, já havia apresentado o culto
apresentado o sacrifício ao seu filho Isaque e também aos outros familiares. Ele sabia que algo estava faltando no culto, porque Abraão já o havia levado junto com o resto da família, provavelmente para outras cerimônias de culto doméstico. Provérbios 22, 6 diz o quê? Vocês sabem de cor, né, gente? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E era isso o que Abraão fazia. Abraão ensinava Isaque no caminho. Ele não mostrou para Isaque, olha, é lá naquele monte que se deve sacrificar ao Senhor. Vai lá e faz conforme você achar melhor. Não. Isaque sabia que precisava do cordeiro. Isaac sabia. Tanto é que a palavra diz que o menino, ele ajudou, ele arrumou a lenha, ele ajudou o pai. Então ele sabia como preparar ali aprender com essa palavra. Nós precisamos aprender a ensinar nossos filhos no caminho, ou seja, quando eles chegarem aqui para cultuar ao Senhor, eles já saberem o que é culto, como se deve cultuar. Eu me lembro que Rafael era bem, eles não gostam de que a gente dê exemplo dele, mas os filhos de pastor sofrem com exemplo, não tem jeito, né? Rafael era bem pequeno, e ele chegava aqui e ficava me perguntando aqui no meu ouvido, sentado, me perguntando, e isso, pai, o que é isso e tal. Eu lembro que ele tinha muita curiosidade, na época das curiosidades, não sabia como que era, como que funcionava o culto, a questão da ceia, como que era, como que funcionava, qual o significado. Aí eu tinha que ficar ali falando baixinho no ouvido dele, contando como que é, como que funciona, qual o significado. Então, esse é o nosso papel, ensinar no caminho. Mas a gente em casa é mais fácil. Aqui na igreja, você ensinar alguma coisa, pode atrapalhar alguém, pode tirar a concentração de outro. Mas em casa você pode sentar com seu filho, com a sua família, ler um texto bíblico e ensinar o seu filho a andar no caminho. Ensinar para ele. Crianças precisam ser guiadas no caminho, tendo os pais como referência. Nós temos uma importância muito grande nisso. Nós temos uma responsabilidade muito grande de ensinar os nossos filhos. E às vezes a gente está deixando de cumprir com o nosso papel. Deixando de ensinar os nossos filhos, esperando que o professor ou a professora da EBD ensine o nosso filho a andar no caminho, ensine a palavra. Esperando que o pastor da igreja ensine os nossos filhos a andar no caminho, ensine a palavra, como deve ser. Esperando que outros irmãos, lá da célula, ensine o nosso filho como deve andar. Mas a palavra é para nós, papai, mamãe, responsáveis pelos filhos, ensinem seus filhos a andar no caminho. A Bíblia relata que após um dos filhos de Jó realizar uma festa, e fala que o filho fez uma festa, convidou todos os outros filhos, as filhas, tudo para a festa, e deu um banquete. Aí a palavra vai dizer que Jó fazia o quê? Jó oferecia ao Senhor uma oferta pelos seus filhos, porque acaso seus filhos na festa tenham andado feito o que era mal aos olhos do Senhor,
Jó estava ali se colocando na brecha pelos filhos. E esse é um exemplo que a gente precisa seguir. E Jó fazia esse sacrifício. E esse sacrifício também nós precisamos fazer pelos nossos filhos. O apóstolo Pedro exorta os maridos para que viverem com suas esposas. Agora para o marido, para o casal, em entendimento. 1 Pedro 3,7. Uma razão para que Pedro tenha dito isso foi se referindo não apenas à oração do marido. Coloca aí: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas esposas. Olha aí, maridos. E tratem-nas com honra. Olha só que palavra na cabeça. Como parte mais frágil, que a esposa é a mais frágil, e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. As suas orações aí, irmãos, ele está se referindo à oração de quem? Só do marido? Só da esposa? Do casal. As suas orações, a oração do casal. Então Pedro está dizendo ali, entre outras palavras, que o casal precisa orar junto. Vocês oram junto? Orar junto é extremamente necessário, mas é extremamente difícil. O casal que ora junto obtém mais vitórias, vive melhor do que o casal que não ora junto. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos uma só carne. É um só. Então nós precisamos orar juntos. E a palavra nos diz isso, para que não sejam impedidos as vossas orações. Mas a oração, ela precisa ser mútua. Pedro, de certa forma, assume que casais cristãos oram juntos em casa. Quantos casais cristãos, quantas pessoas casadas nós temos aqui? Levanta as mãos aí. Primeiro, vocês são casados, amém? Segundo, são cristãos, amém? Terceiro, oram juntos, amém? Vou mudar. Vocês são casados, amém? Vocês são cristãos, amém? Vocês vão orar juntos, amém? Oh, glória! Agora melhorou. Meus irmãos, Deus merece ser adorado em família, e a Bíblia nos auxilia na compreensão através do Espírito Santo, que Ele espera isso de nós. Ele espera ser adorado em nossa casa, no meio da nossa família. Seja você uma família de 5, 6, 10 ou 2 pessoas. Ou você sozinho, se for uma pessoa só, morando só. Ele espera ser adorado ali também, em casa. O culto não termina. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. O culto não acaba quando a gente se despede aqui. Mas a parte mais difícil do culto começa quando a gente sai daqui. A gente precisa manter essa chama acesa para chegar aqui e juntar uma chama com outra chama e pegar fogo o ambiente. Amém? Segundo lugar, não existe melhor lugar para comunicar o amor de Deus aos nossos familiares do que no culto cristão familiar, no culto doméstico. Não existe o melhor lugar para comunicar Jesus Cristo do que na sua casa. Diariamente precisamos lembrar da esperança que arde em nosso coração, da salvação de Cristo e da responsabilidade que nós temos de
proclamar o Evangelho. Nós precisamos lembrar disso, porque nós nos esquecemos facilmente. A nossa mente é dominada por outras coisas muito rapidamente. São muitos programas de televisão, são muitas mensagens no WhatsApp, é ou não é? Que tiram a nossa atenção. Às vezes você está no carro, o seu celular, chegou a mensagem lá, aí já dá aquela ansiedade, eu preciso saber o que é. Estou cansado de ver pessoas aí, por aí, com o celular aqui, dirigindo, porque não conseguem esperar parar o carro para olhar a mensagem. Distração. Gente, cheio de distração. Será que alguém vai se lembrar de adorar ao Senhor, de glorificar o nome do Senhor? Muitos passam o dia todo, pastor, às vezes acontece, passa o dia todo sem fazer uma oração. Misericórdia. O tempo é corrido, pastor, não dá, é trabalho aqui, sai de um trabalho, vai para outro. Ô meu irmão, por isso mesmo, quanto mais você corre, mais você precisa orar, para Deus te proteger, para Deus te abençoar por esses caminhos. Essa correria não é benéfica, principalmente para as necessidades espirituais da nossa alma. Não é. Precisamos separar um tempo para orar, para adorar o Senhor junto em casa. Jerry Bridges reiterou a tão útil necessidade de pregarmos o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Pastor Márcio já citou essa frase aqui em uma das suas mensagens. Precisamos pregar o Evangelho para nós mesmos todos os dias. Todos os dias. O culto familiar nos dá a oportunidade de fazer isso. Seus filhos já compreendem a mensagem da cruz? Seus filhos já conhecem o Senhor Jesus? Se já conhecem, amém, glória a Deus. Mas e aqueles que ainda não conhecem? Todos os seus parentes já entregaram a vida ao Senhor Jesus? Convide ele para um cafezinho, chega lá, faça um culto, leia a palavra, cante um louvor, ore com ele. Nós precisamos ter mais momentos como esse. Eles já se decidiram por Cristo, senão você está confiante de que pode articular isso, contando só com a palavra do pastor aqui no domingo, na quarta-feira, ou nas vezes que seu filho frequenta a escola bíblica dominical, é suficiente? Você confia que isso é suficiente para você? Para ele conseguir vencer os embates lá fora? Às vezes a gente fica meio atordoado. Imagina uma criança, um adolescente, um jovem. No contexto do culto familiar, você pode ter certeza de que eles sabem que a única mensagem é a de que estamos sendo reconciliados com o Senhor. Sabe por quê? Porque você vai pregar isso. Você vai deixar isso claro. Lá em casa, eles vão ter liberdade de perguntar, de entender melhor o Evangelho. Nós temos essa arma contra Satanás, e nós precisamos usar. Nossa casa, nosso lar, é nosso território, e nós precisamos marcar o nosso território. Falar em marcar território, agora eu lembrei do nosso cachorrinho. A gente tem um cachorrinho, quem tem um cachorrinho porte pequeno sabe que você ensina ele a não fazer xixi dentro de casa. Mas quando você vacila e deixa, quando ele não vive dentro de casa, e você por um tempo deixa ele dentro de casa,
ele chega, vê o território, fala assim, é aqui que eu quero ficar, aí ele vai marcando o território, vai fazendo um pouquinho de xixi aqui, um pouquinho lá, marcando o território dele. Em todo lugar novo que ele vai, ele quer marcar o território. A gente precisa ser como esse cachorrinho, não ficar fazendo xixi em casa não, mas marcando o território que é o nosso lar, tá? Se firmando na palavra, falando de Jesus para os nossos filhos, para os nossos amigos, quem vai em casa. Nossa casa precisa ser um quartel-general de Deus. Amém? Terceiro lugar, não existe melhor oportunidade para os seus filhos aprenderem as coisas de Deus com você. É muito importante, eu já falei sobre isso, que seus filhos aprendam a Escritura. Não tem melhor lugar para ensinar as Escrituras para o seu filho do que a sua casa. Aí você pega uma carona e aprende um pouquinho também. Está lendo a Bíblia direitinho? Ou faz tempo que não coloca a mão? Só a Bíblia ainda tem aquelas páginas agarradas uma na outra? Hein, irmãos? Vamos, irmãos, ler a palavra em casa, é o melhor lugar para isso. Você vai lendo devagarzinho, se tiver mais dificuldade, lê 1, 2, 3 vezes, depois você lê 12 vezes, você tem uma bela compreensão do texto. Não é isso, pastor Zacarias? Segundo os americanos, né? Depois de 12 lidas ali no texto, você tem uma breve compreensão, uma boa compreensão do texto. Então, lê a primeira parte, se não entendeu, lê de novo. Vai ensinando as crianças ali no caminho, em casa. A EBD é super importante. Super importante. Quantas coisas nós temos aprendido ali, ensinado e aprendido na EBD. Mas nada substitui o lar. Nada substitui o seu QG, quartel-general. Você não quer terceirizar para outras pessoas aquilo que o Senhor lhe confiou. Assuma sua posição de líder espiritual na vida de seus filhos. Estamos perdendo muitos para o mundo. Já falei isso aqui. Pela omissão, presta atenção nisso. Estamos perdendo muitos filhos, muitas crianças para o mundo. Pela omissão, passividade dos pais. Pais que não ligam. Não, meu filho vai para a igreja, meu filho vai na EBD, meu filho está lá na classe, está com os adolescentes, está com os juniores. Mas chega em casa, eles se deparam com outro ambiente. Um ambiente totalmente desfavorável. Aí tudo que é construído aqui na igreja é desconstruído em casa. Aí eles vão perder primeiro a confiança em quem? A confiança em você, pai. Depois perder a confiança em Deus. Aí acha alguém lá fora que oferece outra coisa para ele com carinha de bonitinho. Você vai ver, já perdeu seus filhos. Tem acontecido direto, irmãos. Direto. Toda hora está acontecendo isso. Nós precisamos abrir nossos olhos. Se preparar para a guerra, irmãos. Porque a guerra espiritual está aí. E a gente está dentro dela, às vezes, com os olhos vendados. Brincando de ser crente. O culto familiar é a melhor e mais consistente maneira de você transmitir suas crenças para seus filhos. Outro dia, Rafael estava me perguntando, aí eu falando nele de novo, estava me perguntando sobre a vinda de Jesus, sobre os finais dos tempos, a escatologia. Aí foi na semana que o pastor ia pregar, do domingo, semana passada, né, que o pastor pregou domingo, de manhã. Aí eu falei assim, não perca
o culto de domingo. Eu vou te explicar aqui. Aí comecei explicando ele lá, mas ele vem no culto de domingo, que o pastor também vai dar uma palavra sobre isso. Então a gente precisa ir explicando em casa como é, como que é, da forma que é, explicando na Bíblia, tá, tem essa interpretação, tem essa interpretação, tem essa interpretação. Você vai orar, pedir direcionamento a Deus e escolher a sua interpretação. E Deus vai abrir seus olhos. Ensine seus filhos a confiar no Senhor, a viajar nas asas do Espírito Santo. Não vai só ali também. Deixa ele ter a interpretação dele também, mas vai guiando no caminho. E quarto e último lugar, a oportunidade de dar na casa, em casa, no lar, a oportunidade de dar exemplo espiritual positivo aos filhos na vida prática. Irmãos, em casa é lugar de dar exemplo positivo, sabe? Porque exemplo negativo em casa, eles têm, irmãos, porque em casa ele conhece quem nós somos. E quem nós somos, irmãos? Somos servos do Senhor Jesus, mas pecadores. A gente erra, a gente falha. E os nossos filhos precisam saber que nós falhamos sim, mas nós servimos a um Deus que não falha. E precisamos passar isso para eles. Conte a seus filhos suas vitórias em Cristo. Aquilo que você conseguiu, que o Senhor te deu condição de conseguir. Os milagres que Deus já operou na sua vida, e não são poucos. Não são poucos, eu tenho certeza disso. Porque na minha vida Ele já operou vários milagres. Eu tenho certeza que na sua também não é diferente. Fale para ele do que Jesus é, da transformação que Jesus já fez na sua vida. Conte para ele os pontos positivos da vida espiritual, da vida com Cristo. Porque as derrotas ele está vendo. Você não precisa nem falar. Ele está vendo. Os nossos filhos, eles ficam quietinhos lá. E parece para a gente que eles não estão vendo. Quando a gente dá aquela escorregada. Mas eles estão vendo tudo, irmãos. Eles estão vendo. E a gente precisa conversar com eles sobre isso. E eu falo, eu não sou um santinho. Eu tenho meus erros. Eu tenho muitos erros. Mas uma coisa que eu não negocio é a minha fé em Jesus. E uma certeza que eu tenho é que Ele vai vir nos buscar. E Ele vai me levar para a glória. E isso precisa ficar bem claro. Essa fé precisa ficar bem claro, bem evidente em casa, para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos. Durante a vida diária em casa, seus filhos vão vê-lo no seu pior momento. Eles muitas vezes o verão agindo como um não cristão, ou pior do que um não cristão. Certifique-se de que eles o verão no seu melhor também. Quando você viver como um seguidor de Jesus em sua presença. Quando você adorar, você adora com Ele do lado, adorando também. Quando você glorificar o Senhor, você vai glorificar com o seu filho do lado, porque ele vai ver você glorificando também. Porque ele vê quando você erra, ele precisa ver os seus acertos. Deixe-os vê-lo. Um homem ou uma mulher que sabem serem imperfeitos e pecadores, mas que voltam incansavelmente para a Bíblia e para a centralidade de Cristo em casa. Deixe-os ver, não como um hipócrita que tenta dividir seu pecado de sua fé, mas como alguém que vai regularmente a Deus. Alguém que vai regularmente a Deus.
no culto familiar e humildemente reconhece seu pecado e a necessidade de um Salvador. Pregue a palavra para você todo dia. Pregue o Evangelho para você mesmo todo dia, mas faça isso alto. Ore baixo, mas ore alto também. Você pode entrar no quarto e orar, mas você pode orar na sala. Você pode orar na mesa de jantar. Aqueles que realizam o culto familiar vão descobrir que na prática, que esta prática promove continuamente confissão, perdão e restauração que todas as famílias saudáveis precisam. Nós estamos sempre precisando de confissão, precisamos confessar. Nós precisamos de perdão, irmãos. Precisamos perdoar também. Precisamos de restauração. E tudo isso acontece no culto. Tudo isso acontece no culto. Mas a gente não precisa esperar chegar a quarta, ou de quarta ficar quinta, sexta, sábado, domingo, para poder perdoar, para poder receber perdão, para poder ser restaurado, ser transformado. Nós podemos fazer isso todos os dias. Quero fazer um apelo agora para a igreja. Mike, pode vir aqui. Quero fazer um apelo para os pais, para os avós, tios, tias, enfim, quero fazer um apelo para toda a família que está aqui. Quantos reconhecem a importância do culto doméstico? Eu creio que todos aqui já reconhecem isso. A importância do culto doméstico, mesmo que não realizem ainda, mas a importância os irmãos conhecem. Se você reconhece que é importante o culto doméstico, só os que reconhecem que é importante, levante uma das mãos. Tem gente que não reconhece que é importante, mas a maioria aqui reconhece que é importante o culto doméstico. Agora, para você que levantou a mão, eu quero desafiar você a fazer um compromisso, primeiramente com Deus, de orar pelo menos uma vez e de fazer seu culto doméstico pelo menos uma vez na semana. Aqueles que entendem que é importante, levantaram as mãos, eu quero desafiar você a fazer pelo menos uma vez o culto doméstico, a separar um tempo para isso, ainda essa semana. Nós estamos na quarta-feira, até o sábado. Você fazer isso e depois regularmente, toda semana, fazer o culto doméstico em casa. Então, aqueles que aceitam esse desafio e esse compromisso de fazer isso, compromisso diante de Deus, não diante do pastor Ralph, mas diante de Deus, levante uma de suas mãos. Só os corajosos vão fazer isso. Quem não tem coragem não vai fazer. Vão alegar que... Levanta bem alta a mão, irmãos. Isso! Bem alta a mão. Eu já estou com a mão levantada aqui também. Está cansando a mão? O pessoal levanta a mão cansa rapidinho. Aí, estão sentados. Tudo bem, ótimo. Agora, irmãos, aqueles que querem fazer esse compromisso com o Senhor e que já levantaram suas mãos, eu quero pedir que você fique de pé. Irmãos, entenda, nós estamos em culto, é um compromisso com Deus, não é um compromisso comigo. Eu tenho meu compromisso com Deus, mas um compromisso com Deus, um compromisso que vai afetar, vai abalar as estruturas familiares. Eu já estou feliz, para mim já valeu o culto de hoje, porque eu sei que quartéis generais estão sendo montados, estão sendo armados hoje, e que famílias estão recebendo armas poderosas para lutar contra o inimigo.
Agora preste atenção no seu compromisso, irmãos. Pelo menos uma vez por semana, você vai reunir sua família na sala, no quarto, de manhã ou à noite, à tarde, no dia, no momento, na hora que for melhor, para reunir toda a família. E vocês vão orar juntos, vocês vão cantar louvores juntos, vocês vão ler a palavra juntos. Peça aos seus filhos que começaram a ler agora, para ler um versículo só da palavra de Deus. Ensine seus filhos a participar do culto, não somente assistir a um culto. Tem muitas pessoas que vêm na igreja para assistir um culto. Não, você veio aqui participar de um culto. Você veio aqui cantar, dar glória ao Senhor, orar, abençoar a vida do pastor, abençoar a vida do irmão que está na sua direita, está na sua esquerda. Participar do culto. Nós somos chamados a ser participantes da graça do Senhor Jesus. Efésios 5,18 diz assim: não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos de quê? Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. A igreja está sendo convocada a se encher cada vez mais do Espírito Santo de Deus, para lutar, E o verso 19 completa assim: animem uns aos outros, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Amém? Então nós vamos fazer isso em nossas casas. Nós vamos sair daqui, mas o culto não acabou. O culto vai continuar lá na sua casa. Quando você chegar em casa, você vai fazer uma oração. Vai dizer para o Senhor: Senhor, dedico minha casa ao Senhor. E minha casa a partir de hoje é um local de culto, onde a presença do Senhor vai ser sentida por todos os nossos filhos, por toda pessoa que entrar aqui. Toda pessoa que colocar os pés dentro de nossas casas precisa sentir a presença de Jesus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos capacite, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a cumprir, ó Deus, com o compromisso, ó Deus, que foi estabelecido aqui nessa noite. A partir de hoje, Senhor, nossa casa se torna um quartel-general Teu, onde o inimigo não vai ter, Senhor, chance nenhuma sobre os nossos filhos, porque eles vão ser forjados, ó Deus, pelo Senhor em nossas casas. Ó Pai, todo aquele que entrar na nossa casa vai sentir a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Vai sentir, ó Deus, vai ser tocado, vai ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, nos dê, Senhor, condições, ó Deus, de realizar, Senhor, aquilo que nós juntos, ó Deus, decidimos fazer a partir de hoje. Ó Pai, que o Senhor dê forças, ó Deus, para que não fique só em um dia. Nós estabelecemos um dia, ó Deus, mas que seja em 2 dias na semana, e que isso venha a arder no coração dos meus irmãos, e que não fique só em 2 dias, que vá para 3 dias, e que eles sintam a necessidade, ó Deus, de mais do Senhor, mais a presença do Senhor. Incomode, Senhor, a Tua igreja para cultuar ao Senhor todos os dias em nossas casas. Ó Pai, nós precisamos do Senhor para vencer, ó Deus, esse mundo que ataca as nossas famílias, ataca os nossos filhos, ataca os nossos princípios, nossos valores. Nos enche, ó Deus, de poder vindo dos altos céus, para podermos guerrear, Senhor, e vencer, ó Deus, essa batalha no nome de Jesus. Ó Pai, nos dê um restante de semana abençoado, ó Deus.
nos dê um restante de semana cheios da presença do Senhor. Aleluia. Que nós possamos ser tocados, ó Deus, por Ti mesmo. Que o Senhor venha, que os Seus céus desçam, ó Deus, não só aqui, ó Pai, como tem acontecido nos cultos, ó Deus, comunitários, ó Deus, mas também em nossa casa. Que o céu desça lá também, Senhor. E que a Tua glória enche a nossa casa de fumaça, de maneira que nós não consigamos ficar em pé, Senhor, diante de tamanha presença do Senhor. Ó Pai, nos dê uma semana, Senhor, na Tua presença. Que nós possamos impactar os nossos vizinhos, Senhor. E que eles venham até nós perguntando o que está acontecendo aí. E que eles levem para a casa deles, ó Deus, uma porção da Tua palavra. Que eles levem o Teu Espírito. Que eles venham se decidir por Jesus. Abençoe, Senhor, onde quer que nós andamos, ó Deus. Aqueles que correm, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, que o Senhor dê uma direção segura. Ó Pai, abençoe nossa vida, Senhor. Ó Pai, cuida, Senhor, da nossa alma, do nosso espírito. Nos mantém, Senhor, fortes, ó Deus, na Tua presença. E acima de tudo, Deus, cuide da nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém.